Fala pessoal, tudo certo? Boa noite, boa noite, boa noite. Eu não poderia passar o dia hoje sem fazer uma homenagem a Andrés Nicolás D'Alessandro, a um dos maiores jogadores da história do Esporte Clube Internacional pela passagem dos seus 11 anos com a camisa do Internacional. É muito importante falar sobre ele, eu quero aqui fazer um registro dos pontos principais que fizeram de D'Alessandro e fazem de D'Alessandro o maior ídolo da história do Esporte Clube Internacional. Maior ídolo. Eu vou falar sobre isso. Eu não vou fazer aqui uma cronologia. Em 2008 ele chegou e ganhou sua estreia. Não quero fazer isso. Eu quero pegar a coisa do torcedor. Eu quero pegar por que ele é importante. Eu quero dar para vocês os 5 pontos que eu considero determinantes para que D'Alessandro seja hoje esta figura do tamanho que é, tá bom? Vamos nessa! Primeira coisa importante que tu tem que fazer aqui é se inscrever no canal. Gente, olha o tamanho que tá ganhando esse canal. Isso aqui é um canal de colorados. Nós vamos engolir o sistema azul. Para isso eu preciso que você se inscreva no canal e engaje sempre. O que é engajar? É comentar, é apertar a notificação, é curtir sempre, porque o canal ganha força e o YouTube reconhece o canal. Porra, é para nós colorados, tá bom? Faça isso. Vamos nessa. Primeiro ponto importante, a bola. Óbvio, mas tem que falar sobre isso. Nada estaria acontecendo se D'Alessandro não jogasse muito. D'Alessandro é o antigo meia armador, uma raridade no futebol atual. É uma espécie em extinção. É o jogador com a capacidade de botar o pé em cima da bola e ser garçom. Sim, o meia armador clássico. D'Alessandro tem uma técnica absolutamente exuberante, desde sempre. Tanto que, quando surgiu na Argentina, entre tantos outros que fizeram esse escárnio, disseram que ele poderia ser um sucessor de Maradona. Os argentinos adoram essas coisas. D'Alessandro é tecnicamente absolutamente diferenciado. Mesmo com 38 anos de idade, o D'Alessandro ainda é a referência técnica do Esporte Clube Internacional e tecnicamente, possivelmente, o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Então, o primeiro ponto que faz de D'Alessandro um dos maiores jogadores da história do Inter e que é marcante nesses 11 anos que ele está no Internacional é a bola. Ele joga muito. Segundo ponto, a empatia. A capacidade que o D'Alessandro teve, mesmo sendo estrangeiro, ou seja, ambiente diferente chegando no Brasil, mesmo sendo argentino, em tese um ambiente que poderia ser hostil, afinal há uma rivalidade entre Brasil e Argentina, talvez hostil por parte deles em relação a nós, mais ainda, porque nós gaúchos até gostamos dos argentinos, então tinha tudo para não dar certo, como tem para não dar certo quando um jogador argentino vem jogar aqui. O D'Alessandro soube entender como as coisas funcionavam. E o D'Alessandro, com a empatia que teve com a torcida do Inter, passou a abraçar a causa colorada. A capacidade do D'Alessandro em se envolver com as coisas do Internacional. O D'Alessandro hoje é um cara que sabe a história do clube, sabe os títulos do clube, sabe quais são as principais referências do clube, conhece o estádio Beira-Rio de ponta a ponta, de cabo a rabo. O D'Alessandro, em alguns meses de Porto Alegre, já estava falando português, se envolveu com a cidade, tem filho que nasceu aqui na cidade. Então assim, o D'Alessandro se tornou um porto-alegrense, o D'Alessandro se tornou um colorado. A empatia que ele sempre teve com a torcida do Inter, certamente é um ponto determinante para esses 11 anos maravilhosos desde que ele está aqui. Mais um ponto importante, protagonismo. Existem alguns motivos que fazem de um jogador de futebol um líder. Não só jogador de futebol, isso vale para qualquer empresa, para qualquer chefe. A liderança se dá ou por superioridade técnica, o cara que é muito bom, que é melhor que todo mundo, se torna líder. O grupo reconhece como líder o cara que é muito bom. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, o cara que tem personalidade forte vira líder, né? Isso vale para qualquer âmbito profissional. E a terceira possibilidade, o cara que é experiente e tem conquistas na sua bagagem. Cara, o D'Alessandro tem as 3 coisas. O D'Alessandro se tornou líder do Internacional porque joga muito, porque tem uma puta de uma personalidade e tem uma história maravilhosa. Então, protagonismo é a cara de D'Alessandro no Inter. O D'Alessandro nunca foi coadjuvante. Erra quem acha que em 2008, na conquista da Sul-Americana, ele não era protagonista. Tem gente que tenta criticar o D'Alessandro, principalmente do outro lado, dizendo que ele só participou. Não. Referência técnica total. 2010... mas foi o Juliano que fez... Não. 2010 o D'Alessandro foi eleito o melhor jogador da América. Então, assim, em Grenais, o D'Alessandro simplesmente tomou conta e colocou no bolso o rival.
Protagonismo. O D'Alessandro sempre bateu no peito e diz: é pra mim. Isso é determinante também para esses 11 anos de sucesso no Internacional. Quarto ponto importante, as brigas. Sim, a gente já corneteou o D'Alessandro, que ele toma muito cartão amarelo, que acaba ficando de fora por suspensão várias vezes, ele já foi expulso. Tem uma clássica cena dele na final da Copa do Brasil de 2009, que ele briga, que ele vai aqui para cima do William, jogador do Corinthians. Mas, gente, isso é a representação absoluta e absurda da torcida do Inter dentro de campo. O D'Alessandro sempre brigou pelo Inter. O D'Alessandro sempre brigou com a arbitragem quando nós queríamos xingar o árbitro. O D'Alessandro sempre brigou com os gremistas quando nós queríamos brigar com os gremistas. O D'Alessandro sempre brigou com o adversário quando nós queríamos brigar com o adversário. O D'Alessandro sempre brigou com a imprensa quando nós queríamos brigar com a imprensa. O D'Alessandro nunca foi politicamente correto. Como outros foram e eu respeito, o D'Alessandro sempre foi para o embate. E isso tornou ele muito mais próximo da torcida do Internacional, não tenha dúvida nenhuma disso. O quinto ponto determinante para tudo isso que acontece com o D'Alessandro, torcida e Internacional, é a longevidade. Sim. O cara que vai ficando tempo, e ele ficou por sua competência, ficando mais tempo, e mais tempo, e mais tempo, acaba se tornando um membro da família. Hoje, a instituição Internacional se confunde com a instituição D'Alessandro. D'Alessandro e Inter são quase uma coisa só, por todo esse tempo que ele está aqui. Uma história constituída. O D'Alessandro, quem é que fica 11 anos num clube de futebol? Qual é o estrangeiro que fica 11 anos em algum time do futebol brasileiro? Isso é absolutamente inédito, isso é fora de série. Essa longevidade do D'Alessandro com a camisa do Internacional, 11 anos é quase uma carreira inteira, gente. Isso faz do D'Alessandro também esse jogador magnífico que ele é. E eu quero terminar, depois destes pontos que eu considero importante, dizendo para vocês o seguinte: eu sempre gosto de dar tamanho às coisas. Eu acho que o Falcão é o melhor jogador da história do Inter. Eu acho que o Fernandão é o maior jogador da história do Inter. E eu acho que o D'Alessandro é o maior ídolo da história do Inter. O maior ídolo. O jogador mais reverenciado e idolatrado pelo torcedor que eu vi na minha vida no Internacional foi e é Andrés Nicolás D'Alessandro. Vamos deixar assim? O melhor jogador da história do Inter é o Falcão. O maior jogador da história do Inter é Fernandão. E o maior ídolo da história do Inter é D'Alessandro. Concordam comigo? Comentem. Todo mundo se inscrevendo no canal. Beijo pra vocês. Valeu. Daqui a pouco eu volto, hein?